Boa noite a todos e todas. Muito obrigada por todos estarem aqui. A gente veio das maiores de todas as regiões do Brasil, mas não é mais do que justificado, né? Porque afinal entenderia o professor Boaventura, que dispensa qualquer apresentação, né? Um currículo extensíssimo, e todo mundo que está aqui é por admirá-lo muito, me incluo nesse rol. O tema dessa pequena palestra, conferência, que ele vai fazer uma fala, depois abriremos também um debate. O direito e a justiça na encruzilhada. Temos escolhido por ele, e nada mais oportuno do que nesse momento, né, que estamos passando. Então, sem mais delongas, né, porque já tivemos a confusão aí de São Paulo hoje, passo a palavra para o professor e agradeço muito a sua vinda. Muito obrigado, Laura, muito obrigado à Associação. Eu devo dizer que nenhum de vós se lembra, são todos muito jovens, mas eu estive na fundação desta associação, porque me lembro muito bem de conversarmos depois da Revolução Democrática em Portugal, em que havia uma grande transformação, também na Justiça e em Espanha também, onde há uma associação com o vosso nome, como sabem, e estivemos todos envolvidos nessas criações. Eu estive aqui com juízes e magistrados cujo nome nem sequer me lembro neste momento. Mas é um gosto voltar a esta casa neste momento, e exatamente para vos falar dos problemas que vos preocupam e a mim me preocupam também. Eu quero dedicar a minha intervenção aos 4 juízes, 3 dos quais são membros desta associação e que estão a ser objeto de um inquérito completamente seletivo na estrutura do sistema, que é a Cristiana Cordeiro, Rubens Cassara, Simone Nassi, que está aqui, que foi-me buscar. É uma excelente juíza, não é uma grande condutora em São Paulo, porque não é daqui. Mas, enfim, ninguém é perfeito. E o André Nicolito também. Eu gostava também de dedicar esta minha intervenção aos juízes e às juízas do trabalho, que estão a fazer uma resistência muito valorosa, sobretudo porque é uma resistência contra as próprias estruturas internas e, portanto, as hierarquias da Justiça do Trabalho. Acho que, com todo o gosto, o faço. Ora bem, eu vou tentar contextualizar um pouco o que é este tema e esta questão, porque penso que vos ajuda um pouco, na medida em que estáis de tal maneira imersos nesta encruzilhada, dar-vos um pouquinho o contexto, a big picture do que é que está a acontecer, tal e qual como eu a vejo. Eu há 30 anos, quando comecei a estudar o sistema judiciário, eu comecei por Portugal, o sistema judiciário não era conhecido a ninguém, quer dizer, nós não conhecíamos, quer em Portugal, quer depois nos Estados Unidos, onde me especializei, na Universidade de Yale, todos nós considerávamos que o sistema judiciário era, como dizia o meu professor de Direito Constitucional em Yale, o Alex Bickel, é o órgão de soberania menos perigoso, porque é o mais obscuro, é o mais opaco, não tem poderes, é reativo, resolve conflitos individuais, não tem poderes para implementar as suas próprias decisões, não tinha grande visibilidade. E, portanto, tanto assim que quando fiz a minha tese de doutoramento na área da Sociologia do Direito, fila exatamente estudando um direito totalmente diferente daquele que existia, porque era aquele que acabou por me interessar, que foi o direito das favelas do Rio, neste caso o direito do Jacarezinho, onde vivi durante um tempo, e que é o livro Direito dos Oprimidos, e sob agora pela Simone, que está ocupado pelo Exército neste momento. Portanto, é a tragédia do nosso tempo. Quando comecei a estudar, nós criámos o meu Centro de Estudos Sociais, que hoje é um centro muito grande, 800 pessoas, 470 doutorandos, com doutoramentos na área da Sociologia do Direito. Nós começámos a fazer estudos empíricos do sistema judiciário através de uma organização, um serviço dentro do SES, que nós criámos, chamado Observatório Permanente da Justiça, que hoje é um dos grandes observatórios, reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho. O nosso objetivo foi, dado que o sistema era tão opaco, começar a fazer estudos minuciosos que nos mostrassem como é que o sistema funcionava por dentro. E os dados eram realmente extremamente surpreendentes, porque, como era pouco conhecido, ele tinha uma apresentação pública, mas depois a realidade era diferente. Um dos dados mais, em 1994, estamos a falar, portanto, já há bastante tempo, quando nós fizemos o primeiro estudo, que saiu depois de um grande livro chamado Os Tribunais nas Sociedades Contemporâneas, o que nós verificámos foi o dado talvez mais surpreendente, é que nós até decidimos
estudar a justiça menos polémica, a justiça civil, para tentar ver ao serviço de quem ela estava. Em Lisboa, 70% das ações cíveis eram interpostas por 4 ou 5 empresas de cartões de crédito, empresas do setor financeiro. E, portanto, os tribunais estavam absolutamente cheios de casos, falámos das pendências, etc., mas ao serviço de 4 empresas, não ao serviço dos cidadãos. E isto causou uma pequena revolução em Portugal quando se soube que, efetivamente, o sistema judicial não estava, de facto, estava a ser ocupado com coisas, aliás, triviais, ações cíveis, que por vezes eram de $100, 100 euros, na altura não havia euros ainda, mas, enfim, coisas pequenas, coisa muito pequena. E que mostrava que havia um aparato, digamos, institucional, relativamente caro para o país, no plano orçamental, para resolver ações de 50 euros, de 50 dólares, de 20, 30, etc. Portanto, havia aqui uma distorção e causou realmente alguma surpresa na altura e, inclusivamente, algumas alterações legislativas. Hoje, grande parte desses casos estão fora do tribunal, sistemas de injunção, mediação, não vou entrar nos detalhes técnicos disso, mas, de todo modo, foi realmente uma surpresa. Aliás, é muito engraçado porque uma estudante minha que está aqui, a Luciana Zafalone, recentemente fez um estudo, aliás, notável, de Sociologia Crítica do Direito, assim eu concebo, em que também apresenta uma série de dados totalmente surpreendentes sobre a justiça estadual aqui em São Paulo. E é assim, quer dizer, a nossa ideia foi que nós teríamos que criar dados que podem ser disputados, a análise dos nossos dados pode ser objeto de controvérsia, mas a qualidade dos dados é muito boa. E, portanto, eles falam por si, de alguma maneira. E, portanto, nós tentámos resolver um pouco isso e foi assim que nós começámos a interessar-nos por este sistema. Bem, eu penso que tudo mudou, efetivamente, a partir dos anos 90. Naquela altura em que nós estávamos a começar a trabalhar, Portugal era um pouco um caso anómalo na Europa, Portugal e a Espanha, porque eram países que tinham ficado em ditadura depois da libertação do nazismo e do fascismo, e só então é que tínhamos a transição democrática que no Brasil veio a culminar na vossa, foi a chamada terceira onda democrática, que começou em Portugal, na Espanha, na Grécia, e depois terminou aqui com o Brasil, a Argentina, etc. Portanto, e depois, mais tarde, o próprio Chile. E, portanto, esta onda, estávamos um pouco atrasados e, em 1993, 94, é aquela grande surpresa dentro da Europa da Operação Mãos Limpas, que, no prazo de um ano, põe na prisão 630 líderes económicos e políticos da Itália. Um sistema que eu depois analisei num dos meus livros, ainda não está disponível em português, é só em inglês, mas que mostrava uma coisa, uma deslocação da legitimidade do sistema. Era o primeiro sinal que o sistema democrático na Europa e talvez no mundo estava a sofrer uma deslocação. Ele tinha sofrido, a primeira deslocação era do Legislativo para o Executivo e agora era do Executivo para o Judiciário. E, portanto, era um primeiro sinal de que algo estava a passar na deslocação da legitimidade, o que levantava alguns problemas porque, obviamente, era uma deslocação para o único órgão de soberania que não é eleito, não está sujeito a uma eleição popular, pelo menos no sistema continental. E, portanto, a partir daí nós começámos a ver a maior visibilidade do sistema judicial no seu conjunto, embora na Itália fosse fundamentalmente a ação do Ministério Público, que, aliás, é uma situação muito diferente da nossa em Portugal e também aqui do Brasil, porque não há um procurador-geral, é uma estrutura mais horizontal que as estruturas do Ministério Público que nós adotámos em Portugal e noutros países da Europa, mas, portanto, a maior visibilidade do sistema judicial que nos levou a criar dois conceitos que foram muito conhecidos e bem vindo a ser trabalhados em vários países. Um deles é o par justiça dramática e justiça de rotina, portanto, a certa altura há uma dramatização da justiça. Há casos que são casos que trazem os tribunais para a primeira página dos jornais e que têm um efeito perverso no sistema, é porque escondem 99% da atividade dos tribunais. A partir daí, os tribunais começam a ser vistos na representação pública que há dos tribunais por estes casos, digamos, bandeira, que são dramáticos porque são casos importantes, e só são importantes porque são de gente importante, muitas vezes não são sequer importantes, juridicamente, digamos assim,
são importantes porque envolvem pessoas importantes, quer no sistema económico, quer no sistema político. E, portanto, isto levava a que a justiça se dramatizava e, ao mesmo tempo, criava um sistema de legitimidade para o sistema judiciário que era problemático, como vamos ver, tinha este efeito de esconder as ineficiências do sistema. Por exemplo, nós acompanhamos que no momento em que começam a dramatização da justiça, aumentam as pendências. Isto é, a justiça desacelera. A justiça a duração média dos processos começa a aumentar. E começa a aumentar exatamente naqueles casos em que os cidadãos mais procuram os tribunais. Quer na área criminal, onde muitas vezes não são eles obviamente são passivos e não sujeitos ativos do sistema, e, por exemplo, no sistema administrativo, por causa dos funcionários públicos, das questões que levantam, ou no direito de família e menores, com pensões de alimentos. E nós começamos a ver, como acontece ainda hoje em Portugal, que nos tribunais administrativos nós temos uma duração média de 3 a 5 anos de processo, não é? O que significava, portanto, o aumento da lentidão da justiça e portanto, o aumento da ineficiência. O segundo par de conceitos que vem daí, foi realmente está nesse livro, é a questão da judicialização da política, que traz para dentro de si imediatamente a politização da justiça. É um conceito complexo porque a justiça sempre foi política. Ela foi política exatamente por não o ser. Isto é, se a gente olhar para o Estado liberal do século XIX, nós vemos muito bem que os tribunais é um momento extremamente complicado, sobretudo na Europa, naquela altura. Porquê? Porque é a chamada questão social. É o resultado da Revolução Industrial, é um capitalismo selvagem, é a prostituição, é a criminalidade, são as cidades absolutamente sem qualquer infraestrutura para acolher tanta gente que vem para as cidades, e chamou-se a isso tudo a questão social. Uma questão coletiva, uma questão política. Ora, os tribunais continuavam a decidir casos individuais, de cidadão contra o Estado, de cidadão entre cidadão, extremamente reativos, porque só são mobilizados por alguém, naquele momento, e, portanto, também não têm poder para aplicar as suas decisões, portanto, dependem de outros órgãos para poder aplicar as suas sentenças e, portanto, um órgão não só pouco perigoso, mas realmente de baixo perfil. Mas isto era uma atividade política, de alguma maneira, porque, nessa altura, toda a estrutura da democracia liberal estava implantada, os direitos universais, mas, obviamente, na prática, muito pouca gente tinha direitos, muita pouca gente os podia exercer, e, portanto, começou aí também, com alguns conceitos que desenvolvemos mais tarde, entre as diferentes 3 sociedades civis que eu entendo, a íntima, a estranha e a incivil, enfim. Isso foi, obviamente, os conceitos que nós usamos, nesta altura, a judicialização da política e a politização, distinguindo 3 situações. 2 situações e agora os casos obrigam-me a um terceiro conceito. Uma judicialização de baixa intensidade e, portanto, uma politização também de baixa intensidade que não afeta o sistema político, mas causa alguma perturbação nele, mas não o afeta significativamente e caracteriza-se fundamentalmente pela seletividade com que atua. Essa seletividade é o critério fundamental da judicialização política dos tribunais, da judicialização do judiciário, da política e a politização do judiciário da baixa intensidade. A de alta intensidade, ao contrário, entra e produz e pode produzir consequências irreversíveis ou consequências imprevisíveis, pelo menos, no sistema político. Pode provocar crises de regime, por exemplo. Não é? E isso nós vimos, por exemplo, na Itália. O Berlusconi acabou por ser o efeito das mãos limpas. A médio prazo foi o que deu. Houve uma destruturação completa dos próprios sistemas de partidos na Itália e levou a um populismo de direita, que é o Berlusconi. Não é? Portanto, houve aqui uma judicialização de alta intensidade. Portanto, esta questão mostrava que havia situações em que havia problemas políticos que estavam a ser resolvidos no judiciário. Ou seja, era uma transferência do sistema político, transformação de um sistema político num sistema judicial. Normalmente, isso ocorria, foi o caso das mãos limpas, por uma fratura dentro das elites italianas.
Ou seja, a corrupção tornou-se disfuncional e os corruptores começaram a denunciar os seus corrompidos e depois houve corrupção, houve denúncias cruzadas, não é? Realmente é verdade que ela era tão disfuncional porque começava a afetar a acumulação de capital dos empresários, por exemplo, pelas taxas, pelas comissões que eram obrigados a pagar para que os seus projetos fossem aprovados. E a partir daí começam-se numa denúncia cruzada. Não foi um mérito, por assim dizer, do Ministério Público. Não foi um mérito das esquerdas, digamos assim. Apesar de haver também uma associação, há 3 associações de magistrados na Europa, na Itália, uma da direita, outra de centro-esquerda e uma mais a revolucionária ou mais comunista, inclusive, penso que é o nome que tem ainda hoje, ou era o nome que tinha. Mas, por vezes, não são fragmentações da elite ou das classes dominantes. Por vezes, é um acordo entre a classe política que, para resolver um certo impasse político, decide que estes casos sejam resolvidos pelos tribunais. O caso mais famoso que nós temos é, em 96, o caso da África do Sul. Porque a África do Sul tem uma nova Constituição, do pós-apartheid, e há uma série de problemas que o Mandela não consegue resolver com as estruturas que tinham estado no poder durante o tempo do apartheid. E, portanto, como não se conseguiam resolver, houve um entendimento tácito, hoje conhecemos pelas negociações que houve para levar ao pós-apartheid, que alguns casos ficassem a ser decididos pelo Tribunal Constitucional mais adiante. E assim é que o Tribunal Constitucional da África do Sul vai ter um papel extraordinário, hoje muito contestado, onde estão grandes amigos meus, um grande juiz, que é o professor Alvi Sachs, que foi um homem, um lutador branco, mas lutador contra o apartheid, e que depois foi uma figura de proa no Tribunal Constitucional, e outros, outras, aliás, que transformaram um pouco essa ideia. Mas, portanto, aí houve um acordo da classe política que era melhor deixar isso para mais tarde, porque se nós tivéssemos que negociar todo o acordo entre o ANC e o poder conservador que tinha estado o apartheid, nunca haveria pós-apartheid. Quer dizer, não terminavam as negociações. Havia questões de terra, havia questões dos direitos sexuais, havia os direitos tradicionais, uma série de questões. Não vou entrar no detalhe, porque senão não queria prolongar muito, mas enfim, espero que me acompanhem. Na análise que vou fazer hoje, eu parto de 3 casos paradigmáticos da nossa contemporaneidade, que mostram 3 ângulos diferentes deste problema neste momento. O primeiro é Portugal. Portugal também tem, neste momento, a sua judicialização da política, que tem 2 grandes dimensões. A primeira é quando o governo conservador, muito semelhante ao que temos hoje no terreno das políticas neoliberais, extremamente duras, extremamente violentas, cortes de salários. A minha pensão, por exemplo, foi cortada de 1/3 de um dia para o outro. Coisas muito violentas, impostos de solidariedade, etc. Uma série de coisas que é um governo, porque o neoliberalismo tem uma receita global. Pode-se aplicar com mais ou menos violência, mas é sempre a mesma coisa. É destruir os direitos do trabalho, destruir os direitos sociais, privatizar tudo aquilo que puder ser privatizado, liberalizar, desregular e pôr o Estado ao serviço do capital. Basicamente, a receita é essa, não é? E Portugal fez isso, e aí vamos ter a primeira judicialização da política. O Tribunal Constitucional vai declarar inconstitucional os orçamentos de Estado aprovados 2 vezes por a maioria conservadora no Parlamento. Exatamente quando estavam em causa direitos básicos, direitos essenciais. Bem, isso vai levar a um problema, porque, obviamente, o governo da maioria tem que voltar ao Parlamento, e no Parlamento, obviamente, que há outras forças políticas que estão a apoiar o Tribunal Constitucional. É preciso ver, depois para a minha conclusão, como é importante que haja um certo peso equilibrado entre forças de um lado e forças do outro. Se o peso vai só de um lado, desequilibra, não é? E aí o Tribunal Constitucional teve um papel, em meu entender, muito importante de defesa da Constituição, defesa do direito, e obrigou o governo conservador a diminuir alguma da sua agressividade, com uma violência brutal contra os juízes, obviamente, mas eu acho que foi realmente uma aposta grande.
É uma justiça de baixa intensidade, uma judicialização, porque ela não põe em causa o regime, não põe em causa sequer a intervenção externa. Portugal, na altura, estava a ser objeto de uma intervenção externa do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central Europeu e da própria União Europeia, mas não alterou o regime, não pôs em causa o sistema político, levou ao Parlamento, o Parlamento resolveu de outra maneira, as coisas continuaram um pouco. Não. E é também de baixa intensidade a situação atual. Obviamente que uma das coisas que se dizia que os tribunais no século XIX nunca seriam visíveis é que, como se dizia na área criminal, mesmo na área civil, mas sobretudo na área criminal, a justiça nunca foi inventada para as classes dominantes, a gente sabe muito bem, porque elas tinham as suas formas de mediação interna e, portanto, como têm hoje os contratos internacionais das multinacionais, arbitragem, não vai lá, os tribunais julgavam para baixo. No sistema criminal eram os pobres, os desgraçados, as prostitutas, etc. E, portanto, ora bem, como sabemos, com as mãos limpas, os tribunais começam a julgar para cima. E quando começam a julgar para cima, é que a gente vai tornar visível a judicialização da política. Mas só por essa razão. Porque julgar só para baixo e criminalizar só para baixo é político, obviamente. Mas não se viu como tal. Era a aplicação do princípio do direito. Bem, exatamente nessa altura, nós vamos ver também em Portugal, a partir dos anos 90, uma série de casos de criminais para cima, casos de corrupção. Abuso de poder, tráfico de influências e a própria corrupção. Casos que nunca se vão concluir, muitos deles foram arquivados e que, como podem imaginar, conhecem bem agora a partir da experiência brasileira, muitos dos arguidos são condenados na primeira página dos jornais e nunca mais. Muitas vezes, muitos destes casos arquivaram-se. Não vou entrar nos detalhes técnicos, porque nós não temos um sistema de divisão processual que permita, de alguma maneira, dividir os arguidos para poder acelerar as causas. É uma questão também processual, obviamente. Mas, de todo modo, o que aquilo significa que, de facto, os tribunais começaram a ser muito visíveis. E, neste momento, em Portugal, são muito visíveis também pela seletividade, precisamente por causa de um caso, que é um ex-primeiro-ministro do Partido Socialista, chamado José Sócrates, que está na prisão, que esteve na prisão, em prisão preventiva, ultrapassou-se o prazo, teve que ser solto, teve que se encontrar outras medidas. A nossa lei permite prolongamento extraordinário da investigação. Como podem imaginar, quando o Lava Jato rebenta no Brasil e se fala da delação premiada, a primeira coisa que o Ministério Público em Portugal quer é a delação premiada, que é para não fazer investigação. Porque a delação premiada é isso mesmo, foi feita para, sobretudo da forma agravada que existe no Brasil, é para realmente boicotar, de facto, o trabalho da investigação. A verdade é que isto não é possível em Portugal fazer-se isso, de maneira nenhuma, e, portanto, de maneira nenhuma não sei. Os sociólogos são bons a prever o passado, nunca o futuro, portanto não sabemos, mas de todo modo, para já, não é possível. E, portanto, houve prolongamento exagerado do prazo, tanto agora que a acusação só decorre agora. E porquê é que a acusação foi possível? Por causa dos Panama Papers. Portanto, os offshores foi uma bonança para os procuradores, porque finalmente houve a possibilidade de documentar aquilo que não estava documentado e portanto, temos agora uma acusação. O caso português levanta as seguintes questões que eu vou só mencionar muito rapidamente. A seletividade, porque é o José Sócrates e não os outros, porque muitos deles cometeram o mesmo tipo de ilegalidades. As relações do sistema judiciário com os mídias. Os juízes não sabem falar para os mídias. Nós temos um estudo muito grande sobre os juízes, os magistrados e os meios de comunicação social, inclusivamente propusemos que houvesse um serviço de comunicação social com cada sede do Tribunal Central, para que quando os juízes fizéssemos duas coisas: treinar jornalistas no sistema judicial, porque alguns confundem acusação com inquérito, com instrução, é uma ignorância generalizada, não é? E, por outro lado, os juízes, pessoas que estão habituadas a estar na sua mesa, de repente têm ali a ribalta do holofote em cima deles e tentam-se. Portanto, a ideia era que eles saíssem disso e houvesse um serviço de comunicação social, de mídia, que informasse o público de como é que está o processo, o que está a andar e, portanto, salvaguardar um pouco o juiz. E, realmente, os juízes que têm procurado o aparato, digamos, político, têm sido disciplinados em Portugal. Um deles, por exemplo, que foi o único caso, de um juiz, de um procurador, que quis prender um político no Parlamento, que se dirigiu ao Parlamento para apresentar o mandato de captura,
foi disciplinado, obviamente, porque foi um ato de publicidade absolutamente descusado. Também isto é muito familiar para vós aqui no Brasil, mas de todo modo. Portanto, o nosso trabalho a partir daqui, no meu centro e no Observatório Permanente da Justiça, foi trabalhar o que nós chamamos de criminalidade complexa e, portanto, criar equipas interdisciplinares. Nós trabalhamos muito com os nossos colegas da Holanda, que têm um bom sistema de equipas transdisciplinares, de segredo da justiça, que é uma coisa endémica no país, é realmente a perda do segredo da justiça, também conheceis isso muito bem, e que nós encontramos um sistema que temos vindo a propor para os casos de criminalidade complexa, é que são os casos de criminalidade complexa saem dos cartórios dos tribunais e vão para salas absolutamente seladas, onde se sabe quem é que tem acesso e quantas pessoas têm acesso ao processo. Se houver uma fuga para a imprensa, sabe-se exatamente quem o fez. Ou foi uma daquelas 6 pessoas. Não pode ser mais. Isto, por exemplo, é o sistema da Holanda. E nós temos vindo a lutar para que seja assim e penso que em Portugal estão-se a adotar medidas para que o segredo da justiça possa ser lançado. Bem, eu não posso continuar com Portugal, porque senão ficava aqui, dava um curso inteiro. A Espanha tem um caso também de agora, em meu entender, de judicialização da política, é muito recente, é o caso da Catalunha. Porquê? Porque é mesmo, está-se a transformar num caso de judicialização de média intensidade. Porquê? Porque está a pôr em causa a crise do sistema político em Espanha e até, provavelmente, uma crise de regime, porque atinge a própria Constituição. Porquê? Há realmente todo um processo, também não vou entrar depois no debate se quiser, eu acompanho muito de perto e trabalho muito com os colegas espanhóis. Há realmente uma situação de autonomia, uma luta histórica, porque a Catalunha, tal como Portugal sempre foi independente da Espanha, exceto entre 1580 e 1640. Naquela altura estava também a Catalunha a tentar ser independente em relação a Madrid e, portanto, a Castela. E não conseguiu. Aliás, a gente brinca que realmente Portugal conseguiu a independência, eu acho por 2 razões. Porque tínhamos um império, eles não tinham, e porque Madrid, para lutar contra Portugal, para lutar contra a Catalunha, não foi lutar contra Portugal. E a gente se fosse um pouco também por isso. Claro, eram situações muito diferentes, mas temos uma certa simpatia pela Catalunha. Não estou a dizer que seja a favor da independência, mas sou a favor do direito a decidir dos catalães. Não é? E, portanto, o que é que aconteceu? É que realmente, devido a uma cegueira e uma corrupção enorme do governo conservador de Madrid, do Rajoy, que realmente não se pode imaginar, pode-se imaginar, a dimensão da corrupção. É muito realista, aliás. Isto é a minha frase quando estou a falar noutros países europeus. Mas falo no Brasil, esta frase já não a posso dizer, não é? Tenho que me autocorrigir. Pode-se imaginar, efetivamente. É uma corrupção enorme, sistémica, de que praticamente são mais de 800 membros do Partido Popular, indiciados, etc. E o que acontece é que, realmente, devido a uma cegueira, devido à corrupção, um caso que era um caso que se podia resolver e que esteve quase a ponto de ser resolvido, através de uma alteração do Estatuto de Autonomia, os catalães, no fundo, o que eu gostaria era um sistema de autonomia semelhante ao que tem o País Basco. Foi-lhes prometido, exato, o País Basco hoje tem uma grande autonomia, por exemplo, fiscal. Foi-lhes prometido a mesma coisa e ninguém disse que realmente o País Basco estava a obter aquelas vantagens, porque teve luta armada, teve a ETA, a Catalunha não teve a ETA, e eles hoje, não digo que se arrependam de não ter tido luta armada, mas começam a ver como é que o País Basco conseguiu o que eles não conseguem, de alguma maneira, não é? Bem, os detalhes não interessam, só interessa saber o seguinte, é que no momento em que a crise explode, é um problema político que tem que ser resolvido politicamente. Simplesmente, o Rajoy não quer aguentar com os custos políticos de uma solução política e transfere para o judiciário. E transforma um caso de política num caso de polícia. Transforma um caso político num caso judicial. Utilizando, por um lado, o Tribunal Constitucional e, sobretudo, o Ministério Público. E vai fazer e a característica deste caso é forçar até ao limite o que nós, no direito, chamamos a tipicidade criminal. É um crime de sedição que nós não temos no nosso ordenamento jurídico. Eu não sei se no Brasil existe, é no fundo dos crimes contra a violência, o ataque violento à integridade do Estado, alteração violenta ou promoção, incitamento à guerra civil, mas não temos o conceito de sedição, que eles têm, não é?
Mas é um conceito de sedição que não se aplica apenas a membros do governo, que é o caso, mas a milhões de pessoas que pacificamente vão depor o seu voto, vão votar. E votar em democracia, até agora, não é um ato de sedição, é um ato absolutamente pacífico. Portanto, ilustra isto e, portanto, teve a possibilidade de passar, de facto, a uma judicialização de alta intensidade, penso eu, pelo menos de média intensidade, neste momento está. Vamos ver as consequências, vai haver alteração na Constituição ou não. Mas, portanto, este forçar da tipicidade teve realmente uma outra coisa, foi a criminalização dos políticos. Aliás, neste momento estamos a assinar uma convenção, uma petição internacional, porque ela viola a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, artigos 19 e 20, é muito claro que a repressão, porque, entretanto, como a repressão tinha que ser usada, ela é acionada através, que só depois, mais tarde, é que ele vai acionar o estado de exceção, o artigo 155 da Constituição. Numa altura em que a situação está completamente degradada e temos, neste momento, uma situação extremamente complicada na Espanha. O outro conceito que para nós, juízes ou magistrados ou juristas como eu e sociólogos, no meu caso também esta dupla identidade que eu tenho, é a diferença entre legitimidade e legalidade. Porque, obviamente, que o referendo era ilegal e, portanto, não podia ter tido efeitos, não podia ter levado à independência da Catalunha. Mas é legítimo ir votar no referendo, mesmo que o efeito seja nulo. Portanto, há aqui uma distinção que nós temos que fazer, que sai muito melhor em inglês que em português, mas é assim, é a distinção entre rule of law e rule by law. Duas coisas totalmente distintas. A rule of law é um primado do direito assente nos direitos fundamentais, no direito natural, que pode até nem estar escrito, no caso da Inglaterra. Não é? A rule by law é a rule do direito positivo e, portanto, como a gente sabe, rule by law sempre foi o Hitler. O Hitler sempre foi rule by law. Tudo absolutamente legal. Portanto, o direito dos ditadores é um direito total, mas não é rule of law. É rule by law. Portanto, é uma distinção, no fundo, entre dois conceitos de legalidade e que, obviamente, envolve a distinção entre legalidade e legitimidade. Bem, o caso do Brasil, naturalmente, eu não vou entrar em detalhes, porque Vossas Excelências sabem muito mais deste caso do que eu, mas eu acompanho, obviamente, muito de perto, como sociólogo e como cidadão muito solidário com as lutas democráticas deste país, desde lá à longa data. E as características que saem no plano internacional da situação atual, com o Lava Jato, com outras ações, são as seguintes, em meu entender. É uma seletividade chocante do sistema, é a primeira característica. São violações processuais graves, portanto, talvez das mais gritantes que eu tenho visto a nível internacional, que ocorrem de uma maneira impune, até agora, pode ser que nem recursos se possam resolver, mas não levaram algumas delas a processos disciplinares, como viram aquele juiz que foi ao Parlamento Português e imediatamente foi despromovido e teve uma punição. É uma característica. Uma forte componente de influência externa, de interferência externa, vou adiante a detalhar um pouquinho, e um grande stress institucional, um extraordinário stress institucional. Portanto, vamos tentar referir um pouco para tentar mostrar que quando estas quatro características se juntam, começa a tornar-se claro que o sistema, para ter alguma coerência sistémica, não pode desequilibrar excessivamente. Porque se desequilibra excessivamente, compromete não só o órgão protagonista, como os órgãos vítimas do seu protagonismo. Isto é, aquilo que pode fortalecer um órgão de soberania em detrimento dos restantes, pode a médio prazo virar-se como uma desvalorização dos três, de enfraquecimento, uma fragilização dos diferentes poderes. Portanto, há aqui um risco sistémico que é impossível de prever, na medida em que podemos estar numa situação em que possa haver uma fragilidade de todo o sistema e, portanto, todos os órgãos de soberania. Portanto, penso eu que configura realmente uma judicialização da política de alta intensidade, esta, em meu entender, e não apenas de média. Se voltarmos um pouco, ver isto à luz da Constituição de 88, eu penso que há duas linhas fundamentais que têm vindo a ser conhecidas por todos,
Porque a Constituição de 88 é um grande projeto de democratização da sociedade brasileira, assente na participação cidadã, que obviamente é uma das suas características, e numa expansão extraordinária da linguagem de direitos. Tínhamos uma ditadura extraordinária e realmente com uma autonomia do sistema judicial extraordinária, absolutamente excepcional também, em que se procura que o Executivo tenha não só rendição de contas, mas controle judicial, judicial review, obviamente. Isto leva a caso, e isto é uma coisa que nos deve fazer pensar, a uma autonomia extraordinária do Poder Judicial que praticamente não é conhecida no resto do mundo. Por exemplo, o sistema judicial brasileiro é o único que tem autonomia financeira completa. Isto é, tem um orçamento que pode gerir como quiser. Nos outros países todos na Europa, por exemplo, a autonomia financeira não existe, é o Ministério da Justiça. E, portanto, o sistema judicial tem aqui uma relação que podemos dizer, mas isso é perigoso para o sistema judicial. O que a gente vai ver é, se for a autonomia total, quais são os riscos da autonomia total. Que é uma corporatização que pode ocorrer excessiva. Isto é, a independência tem duas leituras, pode ser uma independência democrática ou uma independência corporativa. Se houver um desequilíbrio, a independência corporativa pode explodir à custa da independência democrática e podemos depois distinguir o que é que pode levar. Portanto, isto é revelador de 5 interrogações que para um sociólogo do direito são um deleite, para um cidadão são uma preocupação, obviamente horrível, e para um sociólogo crítico são as duas coisas, como podeis imaginar. Não é? Primeiro, como é que a máxima, são perguntas que também vos faço para o debate, como é que a máxima autonomia do Poder Judicial pode levar à máxima cooptação política? Surpreendente, em meu entender. Como é que um órgão de soberania, que quando entra a Judicial Review, fundamentalmente é um órgão contra-majoritário nas democracias. Isto é, proteger direitos das minorias. Como é que um órgão e um poder, um órgão de soberania, com uma vocação de proteção antimajoritária, fica totalmente dependente do consenso das maiorias veiculadas pela comunicação social, pelos mídias? É outra questão que também nos deve fazer refletir. A terceira é realmente a expansão extraordinária da corrupção como critério político, da avaliação política. Ou seja, a política deixa de ser avaliada quando é criminalizada, em geral com esta característica, em termos da sua qualidade política, isto é, se é mais redistributiva, menos distributiva, mais autoritária, menos autoritária, e fica reduzida a uma autonomia, honesto ou corrupto. E, portanto, se o Hitler for honesto, é o honesto que é bom. Esta dicotomia é uma dicotomia ético-judicial, não é uma dicotomia política, embora também o seja, obviamente, mas ela só é saudável se for articulada, se não ocultar as outras dicotomias políticas, porque senão é isto. O que for honesto, seja quem for, e claro, como nós sabemos que o sistema é seletivo, ele pode ser honesto apenas pela sua criminalidade não é conhecida. Pode, no fundo, não ser honesto. Portanto, isto significa, em meu entender, que esta criminalização pode dar origem a um controle repressivo da política da cidadania, em geral, que tem duas orientações. Para cima é a corrupção, para baixo é a política de drogas. E o judiciário fica a articular uma política repressiva, para um lado e para o outro. Por um lado, isto é uma tentativa também de legitimar o sistema, afinal, os poderosos também são punidos, não são apenas os fracos, mas é uma redução da política ao seu lado repressivo judicial. Ora, nenhum país pode fazer política só na base da repressão, porque isso empobrece extraordinariamente. Pode ser uma transição, obviamente, mas é evidente problemático. Em quarto lugar, começa a levantar-se o problema a nível internacional, que é este. A partir de certo limite, pode um poder que exige contas e rendição de contas ou transparência sem ele próprio ser transparente? Sem ele próprio estar sujeito a uma disciplina, a um controle,
Eu ainda sou do tempo quando criou-se o Conselho Nacional de Justiça, que era um órgão em que tínhamos todos uma grande esperança de por ser um órgão. Hoje é aquilo que também sabem e, portanto, é isto. Isto significa o quê? Significa que, de facto, perante estes problemas, eu penso que a transparência, a certa altura, pode-se virar contra aquele poder que, afinal, ele próprio não é transparente. Nem o quer ser. E, portanto, nestas condições, cria-se um desequilíbrio sistémico que põe o sistema judicial no momento daquilo que chamam a bifurcação. A bifurcação é um conceito que vem da física teórica. Aliás, um dos títulos do meu livro chama-se As Bifurcações da Ordem, porque eu penso que os sistemas sociais hoje, devido ao aumento da desigualdade, estão a entrar em bifurcação. Tanto podem ir para umas soluções mais democráticas como para umas soluções mais repressivas, ambas eventualmente sobre uma fachada democrática, mas se o desequilíbrio for sistémico, o grande problema é que realmente a vertente repressiva possa dominar totalmente sobre todas as outras. Qual é o problema que a gente tem que se enfrentar aqui no Brasil, penso eu, e que é talvez o menos visível? É a componente externa do judiciário brasileiro, que provavelmente não vos é muito familiar, não sei se é, se não é, estou a falar para juízes da democracia. Eu estudei nos anos 90 a Colômbia. Aliás, são 2 livros que estão em segunda edição na Colômbia, o Caleidoscópio das Justiças, em que nós analisámos o sistema de justiça. E o que nós analisámos foi nos seus diferentes níveis, é uma análise sociológica que ainda hoje continua a ser bastante atual na Colômbia. E o que é que nós analisámos fundamentalmente? Era o financiamento da USAID, do State Department dos Estados Unidos, para o Ministério Público da Colômbia. Isto é, os norte-americanos não estão interessados em treinar juízes que julgam causas, mas estão interessados em treinar acusadores. E, portanto, todo um dinheiro enorme que está detalhado no meu livro, não está publicado em português ainda, saiu em inglês, e está na introdução à Sociologia Crítica, publicado em espanhol, por uma editora de Madrid, a editora Trota. Podem ter um capítulo enorme sobre a interferência externa de USAID, do State Department, nos procuradores colombianos. Para quê? Fundamentalmente, qual é a frente da orientação? É criar um procurador suficientemente forte para lutar contra as drogas. Política de drogas, basicamente. Porque é o narcotráfico, os Estados Unidos estão preocupados com o narcotráfico, tudo isso e tal. O narcotráfico é a coberta, é o pretexto para um financiamento massivo, que vai levar, com treinos no State Department, os procuradores vão criar e meter-se uma cultura dos Estados Unidos no sistema continental, o que também é muito interessante nas regras processuais, que vão depois alterar-se, e realmente tem essa ideia da política de drogas, mas tem um subtexto e uma subintenção. É que, entretanto, começa-se a criar a ideia de que, afinal, as drogas são financiadas e são ajudadas. Toda a produção da Coca-Cola na Colômbia está ligada à guerrilha. E, portanto, os guerrilheiros, a pouco e pouco, de uma guerrilha política, começam a ser considerados narcotraficantes. E, portanto, a política de drogas é também uma maneira de caçar a guerrilha. E é assim que, ainda hoje na Colômbia, é muito fácil fazer a ideia que, afinal, a guerrilha são terroristas, narcotraficantes, como outro qualquer. Portanto, porque é o Ministério Público, ou os juízes que nós chamamos de instrução criminal, aqueles que preparam as acusações e que fazem a investigação, e em qualquer Estado de Direito, quem faz a acusação e a instrução não pode ser quem julga, obviamente, porque é um entorce total nos princípios da rule of law. Não digo da rule by law, mas da rule of law, obviamente que existe. É que o Ministério Público, como tem uma tradição hierárquica na maioria dos países, o caso italiano é um caso excepcional, é mais manipulável, porque o Procurador-Geral, para já, é de nomeação política. E, portanto, é muito mais manipulável, muito mais cooptável. E, portanto, obviamente que eu penso que, no momento em que nós criamos este paradigma, não é surpreendente que o Wikileaks nos venha dar a conhecer que o juiz Sérgio Moura esteve no consulado, fizeram os estudos, esteve no State Department. Nada de novo na frente ocidental. É exatamente o modelo que está aí a ser aplicado e que, obviamente, prepara o sistema judicial para aquilo que eu penso que agora é realmente a nova
forma, digamos assim, de intervenção imperialista na América Latina, que é muito curioso, porque na primeira década de 2000 os Estados Unidos estiveram muito preocupados com o Médio Oriente e esqueceram-se da América Latina. Voltaram agora, a partir de 2007, 2009, começaram com o golpe nas Honduras, 2012 o golpe contra o Fernando Lobo no Paraguai, 2016 um país que todos nós conhecemos. E, portanto, é um estado de exceção sob fachada democrática, a meu entender, que se cria. Portanto, estes três casos, o que é que nos dizem? São, obviamente, muito diferentes entre si, como já vimos, não? Mas têm um fundo comum. Eu penso que é muito importante a gente ver que o Brasil é apenas um caso excepcional numa tendência que não é excepcional. Nós estamos a assistir em muitos países a uma grande deslegitimação do sistema democrático e essa deslegitimação, não sei até onde é que nos vai levar, mas há um esvaziamento, naturalmente, da democracia e esse esvaziamento, não vou tratar hoje muito dessa questão, porque quero terminar dentro de 5 minutos, mas, de todo modo, é uma situação excepcional dentro de uma tendência que começa a mostrar-nos o seguinte: a partir de certo patamar, que há que analisar porque variam de país para país, os garantes da ordem jurídica passam a ser os promotores da desordem jurídica. A partir de um certo patamar, os garantes da segurança jurídica passam a ser agentes da insegurança jurídica. E isto, a meu entender, é uma judicialização de alta intensidade, quando isto sucede. Eu penso que, no caso do Brasil, eu vejo 4 dimensões do stress institucional a que o sistema está sujeito e que, obviamente, exige daqueles democratas dentro do sistema uma reação que, a meu entender, deve ser também internacional. Já lá vamos. A primeira é o seguinte, é o stress da legitimidade. Isto é, para além de certo limite, quem está dentro do sistema levanta o problema de saber qual é o meu poder nesta sociedade. Eu que não fui eleito pelo povo, mas eu também sou parte do povo. E, portanto, começa a criar-se um stress. Se o sistema, se a legitimidade democrática de um sistema recair toda sobre o mesmo órgão, isso cria um stress de legitimidade dentro do próprio órgão. Como é que ele se manifesta? Ele manifesta-se, e é a segunda dimensão do stress, é o stress processual. Realmente, as violações processuais neste país têm sido muitas e visíveis. Ou seja, tal e qual como vimos no caso da Espanha, da tipicidade da sedição, nós temos visto neste país também uma série de entorces processuais que não são de imediato corrigidos. Portanto, podem se tornar sistémicos e pode-se criar-se um abuso do processo. Não é que o processo seja neutro, mas o processo tem regras. Porquê? Porque o processo é como a democracia. É processos certos para resultados incertos. Por isso é que há advogados. Se os resultados da justiça fossem todos certos, não havia advogados. Há advogados porque há uma certeza que é o processo que conduz a resultados incertos. Eu posso ganhar ou posso perder. O que é que nós estamos a assistir? Quando há violações processuais, os processos passam a ser incertos para os resultados serem certos. Isto é, se é preciso estigmatizar este grupo, este partido, então, a gente, para ter o resultado certo, obviamente os processos passam a ser incertos. E isto corrói o sistema judicial como corrói a própria democracia, porque a democracia é exatamente a mesma coisa. Processos certos para resultados incertos. De outra maneira, para que a gente vai votar? Portanto, este stress processual é extremamente preocupante. O terceiro stress é o stress comunicacional. É a relação do sistema com os mídias. Porquê? Porque há uma coisa que nós temos analisado muito, e isso já está nesse livro dos tribunais, e está nos outros que tenho vindo a escrever, sobre o sistema judicial e a comunicação, é por causa de dois choques de dois tempos. O tempo dos mídias é totalmente contrário ao tempo dos tribunais. O tempo judicial. O tempo judicial é lento. O tempo judicial exige averiguação, exige provas, exige uma série de coisas, é um tempo lento. O tempo imediato é o tempo da notícia de hoje. Amanhã é tarde. E, portanto, quando os dois tempos começam a chocar-se, obviamente quem ganha é o tempo mediático. Na visibilidade pública, não o tempo judicial. Portanto, o tempo judicial tem que reclamar para si o seu próprio tempo, porque o perde, de alguma maneira. Por isso a nossa sugestão de criarmos nos tribunais centrais um sistema, um departamento de comunicação social
que é aquele que comunica com os jornalistas e os juízes não comunicam. E, portanto, ficam um pouco protegidos, digamos assim. O quarto, que é um sistema que eu começo a ver no Brasil, dir-me-ão se eu estou errado ou não, é o stress corporativo. É que, para além de certo forçar a barra, digamos assim, dentro do sistema, o sistema, que é muito corporativo, o sistema judicial, começa a mostrar fragmentação. A altercação entre o ministro Barroso e o ministro Mendes é exatamente isto. É uma metáfora, não quer dizer que seja representativo, mas é uma metáfora do stress corporativo. Quer dizer, começa a haver tensões dentro do sistema, até onde é que isso vai, não sabemos. De todo modo, é evidente que estes 4 stresses apontam, efetivamente, para, evidentemente, algumas medidas que podem ter que passar, porque elas já são de alta intensidade, para reformas do próprio sistema judicial. Sobretudo da sua área mais política. Os ministros do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal Federal são de nomeação política. Não podem ser vitalícios. Por exemplo. 10 anos, um mandato longo, sem dúvida, não renovável. Para cada um estar livre e dizer o que quer, vai embora. Portanto, o sistema está em questão. E, portanto, um dos efeitos desta crise pode ser. Isto é extremamente polémico, como podem imaginar. Eu tenho vários ministros do Supremo Tribunal Federal, meus amigos, não vou dizer quais são, mas certamente suspeitam quais serão, e todos eles têm muitos problemas acerca disto. Boaventura, vitalicidade. Eu não estou a pôr a causa a vitalicidade do sistema, é só do Tribunal Supremo, do que é a cúpula, que é a nomeação política. Essa aí parece-me que temos que ter algum sistema. Porquê? Porque realmente a resposta que eu dou àquela questão, porque é que a máxima autonomia deu o direito à máxima cooptação, é porque o modelo da Constituição de 88 assenta na ideia de uma sociedade que vai estar, porque é uma sociedade atravessada por clivagens de classe, de raça e de sexo muito fortes, ainda hoje, é uma sociedade que vai ter mobilização política dos dois lados. Mobilização da base, das classes populares, dos movimentos sociais, um país relativamente muito rico em movimentos sociais, e naturalmente haverá a movimentação das classes dominantes, que sempre tiveram o poder, das oligarquias. E há um certo equilíbrio nessa mobilização, e só essa é que pode permitir ao sistema judiciário a sua autonomia, porque ele emerge com poderes que são de sinal contrário, mas são políticos, e ele emerge dessa forma. O que acontece é que realmente, para surpresa de muitos, muita gente está surpreendida, é uma das minhas questões internacionais que eu tenho que responder, não vou responder agora, só se me perguntarem depois, é porque depois de 13 anos do que se passou no Brasil, como é possível desmontar tão facilmente tudo aquilo que se construiu e sem nenhuma resistência popular, afinal? Como é que é possível? Bem, se quiser, depois a gente conversa sobre isso. Mas eu termino então com 3 notas finais. A primeira é esta. Não há nenhuma razão para crer que num sistema de degradação sistémica a degradação atinja um poder e não atinja todos. E, portanto, eu penso que nós podemos estar numa situação de disfuncionalidade sistémica devido ao excessivo protagonismo que a curto prazo ocorre da maneira que está a ocorrer, mas a longo prazo redunda na fragilidade do sistema. Em segundo lugar, é um momento não é de encruzilhada sequer, é de bifurcação. Quer dizer, é um sistema fora do equilíbrio e que, portanto, pode ir para um lado ou para o outro e pode ser grave a mudança. E a bifurcação é esta. É a aposta democrática ou a aposta na gestão de uma sociedade excludente. E essa só pode ser uma gestão repressiva da exclusão. Portanto, os tribunais no Brasil vão estar entre uma aposta democrática ou da exclusão repressiva da exclusão, na gestão exclusiva da repressão. É uma bifurcação que neste momento não podemos dizer, obviamente, para onde vai. Mas o terceiro ponto, com o qual termino, eu escrevi, aliás, um livro chamado Revolução Democrática da Justiça, em que me preocupava, foi feito com muitos estudantes meus, tenho muitos estudantes brasileiros, trabalhámos muito sobre a questão do acesso, ainda agora, aliás, um magnífico juiz federal do Rio de Janeiro, que está no Rio de Janeiro, o Vladimir Vitovsky, acaba de fazer a tese sob a minha orientação, que é uma tese absolutamente notável de um juiz federal, da Justiça Federal no Complexo do Alemão, no Justiça Itinerante, que está aqui na minha frente, a Gláucia Folli, que todos conhecem o trabalho brilhante que esta grande juíza tem vindo a fazer também neste país. E, portanto, a Revolução Democrática levou-nos a uma ideia hoje, que é essa a minha questão.
é que neste livro das bifurcações da ordem, o primeiro capítulo é uma pergunta, e que o livro já esse texto circulou por todo lado, que se chama: pode o direito ser emancipatório? Isto é, pode o direito contribuir para as classes populares? E eu fiz estudos aqui, um deles está aqui neste livro, com uma grande advogada popular que está a terminar o doutoramento comigo, brasileira, a Flávia Carlé, em que nós vimos como é que o MST, a partir de uma hostilidade em relação ao sistema jurídico, começou a utilizar o sistema jurídico. Sobretudo os casos de Pontal Paranapanema, etc. Uma série de casos, não vou entrar agora aqui, mas que mostraram que se houvesse, eu aprendi isso com o Dom Helder Câmara, como digo aqui, nos anos 80, no Recife. Mas isso é outra história. Mas essa obriga realmente à possibilidade de um direito estar ao serviço das classes populares. E, portanto, ajudar a diminuir a exclusão social, racial, classista ou sexista. Bem, hoje o que toda a gente pergunta é: professor, continua a pôr a interrogação ou já respondeu à interrogação pela negativa? Não é pela negativa, penso que não, mas devo dizer o seguinte: é que não haverá revolução democrática da justiça sem democratizar internamente o próprio sistema de justiça. E ela vai passar por várias dimensões. Primeiro, a própria formação. Se nós não reinventarmos as faculdades de Direito, nós não vamos longe. Ainda há pouco tempo um colega me dizia: o Brasil produziu magistrados, filósofos do direito no século XX extraordinários, que conheciam realmente a filosofia e o direito. Alguns deles tive o gosto de privar com eles. Só os mais velhos é que se lembram deles, os mais novos nem sequer se lembram. O Roberto Lira Filho e o Heleno Fragoso, um grande juiz criminalista, pela mão do qual eu fui assistir ao julgamento de um grande historiador deste país, chamado Caio Prado Júnior, no Tribunal Penal Coletivo da Ditadura. Veja, 1974. E eram homens que dominavam o sistema judicial, o sistema criminal, extraordinários, não é? Hoje a qualidade jurídica baixou-se tremendamente. Quando a gente olha, e eu li a sentença do Sérgio Moro inteiramente, que vergonha da debilidade judicial. Opinião sobre opinião, opinião sobre opinião. Onde é que estão os factos? Onde é que estão as provas? Por exemplo. Mas são muitos outros. Quer dizer, não vos quero amassar com muitos nomes, mas a pobreza do conhecimento jurídico impressiona. Portanto, obviamente que tem havido a formação. Acesso às carreiras. Tem que haver ação afirmativa no acesso às carreiras. Ações afirmativas, ainda anteontem estava em Brasília a discutir as ações afirmativas na pós-graduação. Para negros, indígenas, mulheres, etc. Agora, mulheres agora já nem é necessário. Quando é que vai haver ações afirmativas dentro do sistema com muita força? Essa é outra que eu penso que faz parte da questão. A terceira questão é a avaliação participativa. Eu acho que o desempenho não pode ser continuado a ser avaliado como é feito hoje pelas hierarquias, porque é muito arbitrário, é totalmente seletivo e é muito punitivo. Tem que se lutar coletivamente, porque ponham isso de um sociólogo com alguma experiência. Individualmente, não se joguem muito, porque o sistema, rapidamente o indivíduo. É preciso agir coletivamente. E é por isso que, se calhar, que esta associação é importante agora mais do que noutros momentos. Avaliação participativa do desempenho. Eu acho que é uma das... Depois isto daria para muitos mais outras ideias. E, finalmente, a formação avançada. Nós, neste momento, no SES, temos um acordo com o Conselho Superior da Magistratura em Portugal, em que a formação inicial é feita no Centro de Estudos Judiciários e a formação avançada é feita por nós. Nós temos uma unidade chamada Unifoz, Unidade de Formação Jurídica e Judiciária, onde estão, aliás, muitos magistrados brasileiros, têm seguido os nossos cursos por internet, também há uma parte presencial, e que é a formação avançada, onde nós damos a formação que tem que ser hoje constante, permanente, nas coisas complexas da área das finanças, da aduaneiros, internacional, da sociologia, da economia internacional, da comunicação, sobretudo hoje das redes. Por causa dos Panama Papers, torna-se claro que quem não domina o sistema financeiro digital não pode entrar nestas áreas e, portanto, é esta área e, por mim, obviamente, estou totalmente disponível como diretor do centro para que façam, como muitas vezes temos tido visitas vossas ao nosso centro, podemos
avançar em alguma cooperação. Eu penso que cooperação internacional, porque eu penso que esta é fundamental. Acho que a cooperação internacional hoje é possível e o Brasil precisa de uma cooperação internacional a 2 níveis, é meu entender. Esta, que eu acabei de falar, da formação, e acho que deve haver uma denúncia internacional dos desmandos que estão a ocorrer dentro do sistema judiciário brasileiro. Eu penso que mais tarde ou mais cedo a gente vai ter que se confrontar com um tribunal dos povos, um tribunal da opinião pública dos povos que olhem para os desmandos que estão a ocorrer internamente. Eu tenho participado em vários, só que esses são normalmente os crimes, é um tribunal da opinião pública, como sabem, não tem efeito jurídico nenhum, não é? Mas tem o efeito na opinião pública mundial, contra, por exemplo, as empresas mineiras na Amazónia, nos Andes, a contaminação das águas, etc. Fizemos um ainda recentemente em Quito. Eu pergunto-me se não tem que haver uma dimensão internacional, o que é extremamente problemático para o sistema judicial, porque ele é sempre na ideia da soberania e, portanto, tem a ideia de que qualquer coisa internacional está a jogar com a nossa soberania. É uma mera sugestão, é uma mera ideia que deixo aqui, num espírito de solidariedade científica e política, que é aquela que tenho com todos vós, e agradeço-vos muito a oportunidade por me terem dado de estar aqui. Muito obrigado. Obrigado. Nós aqui, particularmente, nos consideramos juízes democráticos, juízes para a democracia. Mas que democracia é essa democracia? Né? Que hoje se apresenta no mundo junto com tropas, junto com um colonialismo e um patriarcado muito presente. Eu gostaria de ouvir a respeito dessa crise do próprio sistema democrático, para além dessa avaliação hiperconsciente do sistema judiciário. Junto com essas experiências todas que o Sul pode apresentar como os índios, a Constituição equatoriana, a questão da natureza, da Pachamama, como é que a magistratura pode se colocar numa perspectiva anticapitalista? E eu sei que, claro, um pensador, por mais refinado que seja, por mais sofisticado, não tem bola de cristal e não pode estar aí pronunciando o que vai acontecer. Ao contrário do que se poderia esperar dentro de uma racionalidade mínima, todo esse avanço científico, toda essa modernidade, o carro andando sozinho e tudo mais, e a pobreza aumentando, as dificuldades, as perspectivas todas. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa a respeito disso. Para onde nós vamos acabar o trabalho, o sistema? Como é que o senhor está vendo isso? E aí é um antagonismo, né? Porque o capital, ele mesmo reconhece que isso pode ser um início de um problema muito grande para ele, e ao mesmo tempo que as grandes fortunas estão cada vez mais abastecidas e a desigualdade está cada vez maior. Então eu gostaria também de ouvir a sua opinião sobre isso. Bem, então eu posso tentar responder. São questões, por acaso há uma grande coerência entre elas, são 4 questões. Eu acho que nós começámos o século XX com 2 grandes modelos de transformação social: a Revolução e o reformismo democrático. E entramos no século XXI sem nenhum. A Revolução não está na agenda, que eu saiba, e o reformismo democrático é o que nós estamos a ver. Não é só aqui, a crise da social-democracia na Europa, etc. Como é que isto ocorreu? Ele ocorreu fundamentalmente porque, a meu entender, entre muitas outras razões, por causa de um fator que um teórico, aliás, não muito amigo da esquerda, teorizou, o Joseph Schumpeter, que o capitalismo não tem que ter medo dos inimigos, tem ter medo de si próprio. O que é melhor é que tenha alguns inimigos, porque o capitalismo entrega a si próprio e autodestrói-se. É a teoria dele, um pouco. Bem, não sei se é verdade ou mentira, mas a verdade foi esta. É que o capitalismo pôde conviver na democracia enquanto houve o socialismo soviético do outro lado do muro de Berlim. É algo, estamos a assinalar os 100 anos da Revolução Russa.
fracasso, sucesso, não vou entrar nisso. Tenho o meu centro, se quiserem, estão todos convidados. 24 a 25 de novembro temos um grande encontro internacional, um grande colóquio internacional sobre os 100 anos da Revolução Russa. E estamos a trabalhar sobre isso. Mas há uma coisa que ela fez, é que criou essa alternativa. E é só essa alternativa que nos explica agora, em retrospecto, na altura não teremos visto, que em 1945 o capitalismo europeu, americano, aceita tributação dos mais ricos até 80% do seu rendimento. Aceita a nacionalização dos setores estratégicos da economia. Aceita, inclusivamente, a cogestão dos trabalhadores das empresas. O caso da Mitbestimmung dos alemães, que ainda hoje existe de alguma maneira. É porque realmente há um momento de compatibilidade relativa entre capitalismo e democracia, ou seja, permite-se que a democracia tenha uma virtualidade redistributiva, a que vamos chamar social-democracia, que vinha de trás, que se consolida depois de 45, e que é a alternativa a outro modelo que estava lá. É essa alternativa que vai fazer, por exemplo, com que em 1953 se perdoe 70% da dívida soberana da Alemanha Ocidental. Porque a Alemanha, ao perder as guerras, ficou com uma dívida enorme, muito superior que a da grega, não se compara. Fizeram-se duas coisas em 1953. A dívida foi perdoada em 70%, e quem avaliava o juro que a Alemanha devia pagar era um grande capitalista alemão que fixava o juro em função da rentabilidade da economia. Ou seja, o juro não podia pôr em causa o progresso e o desenvolvimento da economia alemã. Porque o objetivo era mostrar que a Alemanha Ocidental capitalista podia se desenvolver tanto quanto a Alemanha Oriental do outro lado, que era o país mais avançado da União Soviética. É por isso que, quando nós juntarmos bem, quando cai o Muro de Berlim, já cai no momento em que nós estamos a assistir a uma grande crise, que começa em 73, começa antes, da social-democracia, mas que se aguenta de alguma maneira. A partir da queda do Muro de Berlim, nós pensámos que só caiu o socialismo. Não, caiu também a social-democracia. Caiu a alternativa. A partir daí, o capitalismo deixou de ter inimigos, por assim dizer. Alternativas. Deixou de ter medo, por assim dizer. E, portanto, começamos com toda uma ideia de um capitalismo neoliberal, que é esse em que nós estamos, e em que a esquerda, de alguma maneira, entrou um pouco nesta lógica. Porquê? Aceitámos, e eu sou radicalmente democrata, para mim, a minha definição de socialismo há muitos anos que estão por aí, o socialismo é a democracia sem fim. É a democracia no sistema político, nas empresas, na escola, no sistema judiciário, na família, na rua. Isso é que devia ser. Não há democracia, há democratização. E, portanto, os juízes para a democracia, para mim, são juízes para a democratização. Já não quer dizer que tenha a democracia é o ideal. A gente vai democratizando a sociedade. E estamos até num patamar relativamente baixo neste momento. Mas, portanto, a ideia foi que nós aceitámos que a única forma legítima de poder político era a democracia. A revolução foi posta de lado, mas sempre tivemos a ideia que a democracia tinha várias leituras. Havia uma democracia liberal. Por exemplo, nos anos 70, nós discutíamos 5 ou 6 tipos de democracia. Nós temos que dizer, aliás, que os países do leste europeu nem sequer eram considerados ditaduras. Eram democracias populares. De um partido só. Na África, os países que ganharam a independência chamavam-se a democracia desenvolvimentista, que era uma democracia como a do Nkrumah, como a do Júlio Nyerere, que tinha um partido que vinha dos movimentos de libertação, que se dizia que não vamos ter vários partidos. É o partido da nação, do povo, contra o colonialismo europeu. Depois havia a democracia participativa. E a ideia era que, a partir de certa altura, final dos anos 90, dos 80, a democracia representativa, nós sabíamos isso desde o Hitler, que ganhou as eleições em 33, como sabem, a democracia representativa não se sabe defender dos antidemocratas. Portanto, ela tem que ser reforçada de outra forma. A forma que nós pensámos, teoricamente, foi a democracia participativa. Eu comecei em 1989 a fazer os primeiros estudos, que aliás conheceram internacionalmente, do orçamento participativo em Porto Alegre,
que depois se expandiram um pouco por toda a América Latina. Só que não resolvemos o problema de escala. Democracia participativa ao nível local. A nível nacional não há participação. E, portanto, criou-se uma decalagem que acabou por fagocitar e absorver a própria democracia participativa. Isto é, a democracia participativa foi partidarizada e, a partir desse momento, começou a ser um espelho pobre da democracia representativa, com todos os vícios. Isto está, aliás, muito bem analisado por um grande cientista político deste país, o Leonardo Avritza, por exemplo. Tem trabalho, aliás, no livro que nós vamos publicar agora, a Demodiversidade, há um capítulo dele dedicado exatamente à perda da qualidade da democracia participativa. Portanto, a pouco e pouco, nós fomos entrando numa ideia de que a democracia capitalista, liberal, era a única e era esta com quem tínhamos que trabalhar. E, portanto, criando a ideia que podíamos governar à moda antiga para objetivos diferentes. Não se pode. Porquê? Por uma razão simples. É que a direita, quando controla o governo, tem também o controle do poder social e económico. A esquerda, quando ganha umas eleições, controla o governo, mas continua a não ter o controle do poder social e económico. E esta é a decalagem. É por isso que uma corrupção de esquerda é diferente de uma corrupção de direita. Neste sistema capitalista em que vivemos. Portanto, isso foi uma armadilha, podemos... é isto que devemos dizer. E, de facto, tem havido alternativas. Podem ver, não está disponível em português, que foi um livro chamado La Refundación del Estado, que é o meu trabalho no Equador e na Bolívia. Eu fui consultor, quer da Constituição de Monte Cristo, quer da Constituição da Bolívia, de Monte Cristo de 2008 e da Bolívia de 2009. Tem coisas absolutamente inovadoras em termos constitucionais, devido à participação dos povos indígenas. Artigo 71 da Constituição do Equador, a Pachamama, os direitos da Pachamama. Todo o Pacto da Unidade, a plurinacionalidade, as formas do pluralismo jurídico, que publicámos 2 livros grandes sobre as justiças, o pluralismo jurídico no Equador e na Bolívia, para reivindicar a autonomia da jurisdição indígena, que nós, aqui no Brasil, nem sequer se conhece, digamos assim. Não é? Portanto, houve alternativas, mas elas foram fagocitadas atualmente. O Equador e a Bolívia têm passado por um processo muito forte do que nós chamamos hoje, depois de termos criado o conceito de constitucionalismo transformador, que é o constitucionalismo latino-americano, que é totalmente diferente do neoconstitucionalismo europeu, de influência da alemã, da Grundgesetz. É o constitucionalismo transformador, também com colaboração dos colegas da Índia. A partir daí, nós vamos ver que vai haver um grande processo de desconstitucionalização. Isto é, a Constituição vai se desconstruindo através da legislação ordinária. É isso que tem acontecido nestes países. Portanto, eu vejo que é isto um pouco que sucedeu, porque, entretanto, o que é que sucedeu? Bem, poderia ficar aqui muito tempo, mas são mais 2 ou 3 notas. Primeiro, é que nós não temos uma Constituição hoje. Nós temos 2 constitucionalismos. O constitucionalismo global do capital financeiro e o constitucionalismo nacional dos Estados. E o constitucionalismo global é também interno. Os tratados de livre comércio. Hoje, os tratados de livre comércio violam as constituições de muitos países. Mas têm precedência sobre o direito interno. Nós acabamos na Europa de celebrar um acordo, que é, aliás, contra o qual eu estou, obviamente, e tenho lutado, com o Canadá, que é o Tratado de Livre Comércio Transatlântico, que é, obviamente, apenas para forçar os Estados Unidos a entrar. A Europa tem interesse nisso, a Europa neoliberal, que agora é dominada por forças neoliberais. Portugal é um farol de esperança na Europa para as forças de esquerda, se quiser também falo disso. Neste momento temos um governo que não é neoliberal na sua estrutura política. Mas nós aí, devido ao poder dos cidadãos, que ainda existe um pouco na Europa, tivemos uma petição de milhões de assinantes, cidadãos europeus, que se insurgiram contra uma das cláusulas do tratado. Era que os tribunais nacionais deixavam de ter jurisdição sobre o Tratado de Livre Comércio. Eram tribunais arbitrais. Ora, os tribunais arbitrais são feitos todos por antigos CEOs das empresas. Portanto, qualquer caso é decidido a favor da empresa multinacional. Tínhamos dúvidas. É raro os casos em que decidem contra ela. Um dos poucos casos que nós temos é o Tribunal Arbitral de Nova Iorque, que decidiu a favor do Hugo Chávez contra a Exxon, por isso é que o atual presidente ou titular do State Department, Tillerson, quer liquidar a Venezuela porque ele perdeu a ação no Tribunal Arbitral, quando o Chávez nacionalizou a parte da Exxon na PDVSA
e os Estados Unidos entraram imediatamente com uma ação no Tribunal Arbitral. Na altura, o peso do Chávez era tão grande que o Tribunal Arbitral decidiu a favor do Chávez. Uma coisa muito rara. Não acontece muitas vezes. Não é? Portanto, é o constitucionalismo global e nacional. O constitucionalismo global é isto. Vejam o seguinte. O capital financeiro atualmente está totalmente globalizado. Os países caíram na armadilha do capital financeiro precisamente porque caíram na armadilha neoliberal da tributação. Isto é, a democracia só se aguenta sob a tributação progressiva. Os ricos pagam proporcionalmente mais que os pobres. Nós estamos exatamente no oposto. Quando os Estados deixaram, isto é a partir dos anos 90, deixam de poder tributar, porque há uma pressão internacional, porque as elites locais começam a ter poder, porque já não existe o Muro de Berlim, por várias coisas, qual é a solução? Os Estados estão sujeitos a uma lógica eleitoral, porque são democráticos, digamos assim. Têm que continuar com o serviço de saúde, os serviços sociais, direitos do trabalhador, mas isso custa dinheiro. Onde é que vai buscar? Não pode tributar, só uma solução, endividamento externo. A chamada dívida soberana, que é um oxímoron mais cruel que alguma vez. Porque soberano não tem nada, porque o Estado está na mão das agências de rating, está na mão do capital financeiro. E, portanto, os Estados hoje aguentam-se através do endividamento. A dívida soberana de Portugal é 120% do PIB, neste momento. É muito difícil. Qualquer agressão rápida, se quiserem liquidar, liquida-se facilmente. Está a ver? Portanto, os Estados deixaram de ter essa possibilidade porque estão na mão do capital financeiro. Porquê é que ele é? Bem, porque o PIB mundial são 80 trilhões, dos quais, neste momento, cerca de 50 trilhões estão em 5 grandes empresas financeiras. Controlam 50 trilhões, dos 80. O Economist, que é uma revista inglesa, calcula que depois ainda há mais 30 trilhões nos offshores, nos paraísos fiscais, que não contam. Porquê é que isto é possível? Por uma razão simples. É que a rentabilidade do capital financeiro hoje, a nível mundial, é de 7,5%. A rentabilidade do capital produtivo, isto é, daquele capitalista que emprega trabalhadores, que faz uma empresa, é 2,5%. Não havendo limites ao capital financeiro, o capital desloca-se para onde é rentável. Ou seja, para a riqueza improdutiva. Daí a desigualdade. Os 8 homens mais ricos do mundo têm tanta riqueza quanto a metade mais pobre da humanidade. E estamos aqui tranquilos. Não há uma convulsão no mundo. Pode imaginar o que é um mundo em que 8 indivíduos mais ricos têm tanta riqueza quanto a metade mais pobre. Portanto, esta é exatamente a situação. E agora? Sou what? Ou o que fazer perante esta situação? Eu acho... É uma coisa muito longa, mas eu vou só abreviar muito rapidamente. Qual é a minha ideia para um democrata radical como eu me considero? Ainda por cima pacifista, que é uma chatice. Estou realmente envolvido, como podem imaginar, no processo de paz da Colômbia com o LLN. É que nós começámos o século XX com 2 modelos, a revolução e a democracia. E o grande desastre do século XX foi mantê-los divididos. E como eles ficaram divididos e até antagónicos, lembre-se que os piores inimigos dos comunistas eram os socialistas, durante algum tempo. Não eram sequer os capitalistas ou os liberais. Eram social-fascistas, como se dizia na altura. A polarização e o dogmatismo dentro da esquerda foi terrível. Precisamente devido a isto, a esta separação. Há uma revolucionária extraordinária, que é assassinada em 1921, chamada Rosa Luxemburgo, que viu exatamente os perigos disto já na União Soviética, na altura. Que é quando se dissolve, em 1918, janeiro de 1918, a Assembleia Constituinte. Porque ela acreditava que era preciso manter a revolução e a democracia juntos. Não se manteve. Qual é a minha proposta? Assim, num slogan, o que nós agora precisamos é de juntar outra vez os 2 paradigmas, ou seja, revolucionar a democracia e democratizar a revolução. Isto obriga a transformações constitucionais, obriga a muitas transformações institucionais, que esperamos que sejam pacíficas, mas que realmente podem só surgir no bojo de uma crise.
Nós calculamos que a Europa nos próximos 10 anos vai pelo menos ter outra vez uma crise financeira, do mesmo tipo que tivemos em 2008, por arrasto da Wall Street. Nós sabemos o que é que pode suceder, porque este capital financeiro é totalmente volátil, não está regulado. A sua lógica, nós estamos outra vez... Quem causou, ao contrário da grande depressão de 1929, quem resolveu a crise de 2008 foi quem a causou. Em 1929 não foi assim. Foi por isso que veio o New Deal do Roosevelt. Agora não, foram os mesmos, foi Wall Street. E a culpa foi de um senhor chamado Obama, como já tinha sido antes um senhor chamado Clinton. Não foi o Trump que fez isto. O Trump é a caricatura, da verdade, do sistema. É a caricatura de um sistema apenas que está aí de capitalismo selvagem. Não estou a dizer que o Obama, obviamente, era igual ao Trump, não estou a dizer isto. Mas, de alguma maneira, o Obama, quando nomeou o Paulson para o Departamento de Finanças, foi buscar um homem da Wall Street para resolver a crise de 2008. Bem, ele só pode resolver a favor da Wall Street, não pode resolvê-la contra. De maneira que eu acho que... Espero que as lutas sejam democráticas. Lamentavelmente, muitos dos problemas, muitas das soluções que a gente teve veio no bojo de guerras ou de grandes depressões ou grande crise. Nós nunca sabemos prever isso. Isso ocorre, de alguma maneira. Acho que há um factor novo que não existiu antes, que é o colapso ambiental e ecológico. Tudo leva a crer que nós vamos ultrapassar o aumento de 2 graus na média dos países. O Ártico, as neves do Ártico estão a mostrar uma fragilidade enorme. Pode ter consequências que vão agravar a desigualdade no mundo. Porque o Bangladesh vai ser alagado, não se pode defender. A Holanda também está abaixo do nível do mar, mas é rica, pode-se defender. E, portanto, é por isso que os ricos hoje já estão a pagar pelo ar puro. Os condomínios hoje melhores e mais caros do mundo, onde vivem os super ricos, no Pacífico, nas ilhas do Índico, etc., paga-se pelo ar puro uma quantia brutal. Portanto, já é aí que eles estão-se a proteger. Mas são condomínios super fechados, obviamente. Você nem pode imaginar o que é que se gasta por um minuto, ou quanto se paga por um minuto lá. Porque é mais que o senhor ganha por 1 ano, ou 2 ou 3 anos. Não é? Pode que é outro patamar. Portanto, eu acho que nós estamos num momento também a nível isto de condições do sistema judiciário, é por isso que eu falo sempre deste sistema de desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo, as periferias. E, claro, aqui tem razão, é evidente que a Europa tem um passado colonial, eu sou europeu, assumo a minha responsabilidade, apesar de eu ter estado num movimento anticolonial e, portanto, fiz a minha obrigação como cidadão. Mas é evidente que a Europa foi sempre colonialista e continua a ser neste momento. A crise dos refugiados, o que é? É as máfias? Não. É o resultado de um problema não resolvido do colonialismo europeu. Os Estados frágeis, que são Estados que os europeus, com a conivência dos Estados Unidos, aliás, quem é que destruiu a Líbia? Foi a Europa com os Estados Unidos. O senhor tem à sua disposição os e-mails da Hillary Clinton, que diz porque é que vão destruir o Gaddafi. Porque põe em causa o dólar e o euro. Porquê? Porque era o presidente da União Africana e estava a tentar criar uma moeda ou uma defesa africana dos interesses do petróleo. Foi assim que caiu Saddam Hussein. Saddam Hussein tinha decidido pôr parte das reservas dele denominadas em euros. Pouco tempo antes. Porquê é que o Saddam Hussein tem que ser retirado? Porque ele proibiu o pipeline do Qatar, que vem para a Europa trazer o petróleo, uma alternativa ao russo, que os europeus não querem, porque querem bloquear a Rússia, obviamente, e, portanto, ele pôs-se no meio, como no meio tem que ser destruído. Porquê é que o Brasil é tão difícil? Porquê é que a intervenção externa é tão difícil no Brasil? Todos sabem o dinheiro que os irmãos Koch estão a pôr aqui em organizações da sociedade civil. Está documentado. Só quem é ingênuo é que não vê. Porque era preciso neutralizar os BRICS. A Rússia é uma democracia musculada, difícil. A China, que nunca se diz que é uma ditadura, que é o único, não é? Nunca se diz que é uma ditadura. Dos 20 trilhões da dívida pública dos Estados Unidos, 6 estão na mão dos chineses. Portanto, a China não se pode tocar. Por isso é que se ataca a Coreia. É tudo para embaraçar a China. Mais nada. Mas a China não se pode tocar. Que era o país mais frágil? Era onde a democracia tinha mais abertura. E a democracia representativa, como não sabe defender os antidemocratas, é mais vulnerável. Portanto, era preciso neutralizar os BRICS. O Brasil, durante um tempo, era o mais interessado nos BRICS.
Criou-se o Banco Mundial Alternativo, está criado. Aliás, o Brasil, para mal-estar de muito latino-americano, os brasileiros só pensam na internacionalização e não pensam na regionalização. Deixaram a regionalização para os Chaves e interessavam-se era no mundo. Porque, como dizia o governo, nós somos a 7ª potência do mundo, temos que pensar no mundo. Ilusão, esqueceram-se da retaguarda. E, portanto, era preciso neutralizar e isso foi feito. Se ouviu quando estávamos nas Olimpíadas, inauguração das Olimpíadas, qual foi o único político internacional que se encontrou com Michel Temer? John Kerry. Dizendo, finalmente, as relações entre os nossos países vão ter outra vez um ambiente fácil. O presidente português, que é de direita, mas é um homem extraordinário, um grande amigo meu, homem da direita, uma direita daquela que já não há muito, mas enfim, que era realmente essa que tornava a vida difícil à esquerda, veio aqui ao Rio inaugurar a Copa e disse, não, eu vim apenas saudar os desportistas que estão aqui, os nossos profissionais do desporto, os nossos olímpicos aqui no Brasil, não vim para fazer visitas políticas e não teve nenhuma audiência com Michel Temer. Mas John Kerry deu e foi publicitado, aliás. Portanto, o contexto internacional é muito difícil para o Brasil, precisamente devido a ser uma economia que tem esta potencialidade toda, não é? E tem que ser disciplinada com violência, não é? Mas se viram ao mesmo que estão a fazer com o Macri. É o que estão a fazer com a Venezuela, porque agora é este sistema, que o senhor tem toda a razão, a democracia hoje é uma arma do imperialismo. Hoje a ditadura entra por organizações que querem promover a democracia. Mas é uma democracia amiga dos Estados Unidos, portanto, nada de controle da propriedade privada, nada disto, etc, etc. E, sobretudo, uma fachada que não se formaliza. Por exemplo, é uma intervenção de tipo violento, ditatorial. Eu penso que há um golpe institucional que ocorreu com fachada democrática. Agora veja, na Venezuela estão a aplicar, não estou a dizer que eu esteja a favor do regime, aliás, todos conhecem as minhas posições, tenho sido crítico, tenho sido solidário e tenho sido crítico. E estão publicadas, estão aí nos meus livros, aqui por exemplo deste sobre o Chávez. Mas há uma coisa clara, é que os Estados Unidos estão a fazer um embargo à Venezuela mais duro que fizeram em relação a Cuba, mas não é declarado. Portanto, ninguém sabe. Barcos para medicamentos, para tudo, etc. Não chegam à Venezuela. Tem que vir da Rússia ou da China. E, claro, os países têm que se entregar na mão daqueles que ainda os podem resgatar, ajudar. É um balão de oxigênio. Não estou a dizer que a Venezuela não tem problemas. Claro que tem, obviamente. Porque o Maduro não é Chávez. É outra coisa, não é? Mas é este, portanto, não lhe posso dizer ser mais. Eu sou um otimista trágico, isto é, tenho sempre esperança, porque acho que um pensador crítico tem que ser isso mesmo, mas é trágico, tenho consciência das dificuldades que nós atravessamos, não podemos estar a ocultá-las, não é?